Hoje a gente vai mergulhar direto nas profundezas da mente de um dos pensadores mais polêmicos, fascinantes e, vamos ser sinceros, mais mal compreendidos de toda a história, Nicolau Maquiavel. Essa nossa análise é uma jornada sobre como uma única pessoa alterou para sempre a estrutura do poder. Pensa num cenário cheio de sombras, intrigas dignas de um filme de alto orçamento e uma visão absolutamente implacável da realidade. E logo de cara, para quebrar qualquer preconceito que a gente possa ter, olha só o que a Hannah Arendt, que foi uma das mentes políticas mais brilhantes do século XX, disse sobre ele. És alguém que ama verdadeiramente o mundo. É uma frase que causa um certo choque inicial, né? Afinal, o nome de Maquiavel quase sempre é sinônimo de corrupção, de conspirações sombrias, daquela maldade pura. Mas o que a gente vai descobrir aqui é exatamente o oposto. A gente vai entender como esse realismo implacável dele representava, na verdade, uma devoção profunda pela realidade humana, sem filtros e sem ilusões. Bom, então vamos estruturar essa análise. A gente vai passar por 5 pontos centrais: o mundo antes de Maquiavel, a ruptura com a ética, a natureza do centauro, a ciência do poder e, por fim, o amor ao mundo. Vamos começar pelo ponto número 1, o mundo antes de Maquiavel e os paradigmas super rígidos do passado. Sabe, para entender o tamanho do abalo sísmico que esse pensador florentino causou, é absolutamente crucial que a gente estabeleça o cenário histórico da época. Antes do Renascimento, a sociedade operava com roteiros muito engessados. De um lado, a gente tinha a visão judaico-cristã. Nela, a Terra era vista quase como uma punição, sabe? Uma mera sala de espera impura, onde o foco total era aguardar a redenção celestial, focando sempre na vida após a morte. Do outro lado, existia a visão greco-romana. Aí, a Terra já tinha sua importância, mas o indivíduo só ganhava valor de verdade se agisse de forma perfeitamente ética, buscando sempre o tal do bem comum da cidade, a polis. Só que tinha um problema enorme. Nenhuma dessas duas visões permitia entender a verdadeira mecânica do poder no mundo real. A primeira era totalmente desapegada da Terra. A segunda, eticamente idealista demais. O que nos leva ao ponto 2. A ruptura com a ética e a criação de uma nova autonomia. É bem aqui que Maquiavel entra como uma verdadeira força da natureza, destruindo as estruturas desses paradigmas antigos. O grande pulo do gato dele foi a separação total das coisas. Historicamente, a política era ensinada como se fosse só um braço da moral e da ética. Aristóteles, por exemplo, via a política puramente como a busca pelo bem. Mas aí vem Maquiavel e simplesmente corta esse cordão umbilical. Ele institui a política como um universo à parte, uma ciência autônoma mesmo, que opera sob suas próprias leis de gravidade. Ou seja, o sucesso de um Estado passa a ser totalmente desvinculado da necessidade de atingir uma perfeição ética abstrata. E nossa, claro que isso gerou uma resistência absurda, né? Figuras de peso absoluto, tipo o rei Frederico da Prússia, escreveram textos furiosos contra ele, acusando o cara de ser a encarnação do mal, um corruptor de tudo que é virtuoso. Mas quando a gente olha para os documentos friamente, a verdade é outra. Essas críticas vieram de um baita erro de interpretação. O pessoal tentava julgar uma ciência inteiramente nova usando as regras de um sistema que já estava obsoleto. Seria literalmente como tentar julgar as regras de uma partida de xadrez usando o manual do futebol. Não faz o menor sentido. Maquiavel não estava fazendo apologia ao vício de jeito nenhum. Ele só estava descrevendo o mundo exatamente como ele é. Parte 3. A natureza do centauro. A dupla realidade de quem governa. Agora, o que é super interessante de se observar aqui é a metáfora central que ele usa para ilustrar essa tensão dramática do poder. É a figura de Quiron, aquele centauro sábio da mitologia grega, tutor do herói Aquiles. Metade homem, metade fera. Maquiavel resgata essa imagem de uma forma simplesmente genial. Ele argumenta que um líder de verdade, para conseguir manter o Estado de pé, não pode depender só da sua metade humana. A razão, a lei, a diplomacia, claro, tudo isso é vital e compõe o método dos homens. Mas e quando as leis falham? É aí que a metade animal, o instinto e a força bruta se tornam inevitáveis. O próprio livro O Príncipe resume isso de um jeito super analítico e até meio frio. Em muitas situações, a violência puramente simbólica da lei não é suficiente para conter inimigos reais ou crises extremas. E detalhe, usar a força física do animal não é nenhum tipo de prazer sádico para ele, tá? Muito pelo contrário, é um requisito prático, muitas vezes doloroso, para garantir a sobrevivência de um país. Para Maquiavel, negar essa nossa metade animal é, politicamente falando, um verdadeiro suicídio. Ponto 4. A ciência do poder, seu objeto e seu método.
Para entender como esse novo universo político funciona na prática, a gente precisa dissecar as diferenças fundamentais em relação ao velho mundo. O objetivo final deixa de ser aquele bem comum idealizado das fábulas e passa a ser pura e simplesmente a conquista e a manutenção sólida do poder. O poder para de ser só um meio e vira a grande finalidade. A filosofia, cheia de abstrações, dá o lugar ao estudo frio, calculista e direto da história. E aquela moralidade super rigorosa, ela vira uma ferramenta pragmática. O líder usa quando convém, mas descarta sem piscar se a sobrevivência do Estado estiver em perigo. Com isso, a própria ideia de prudência sofre uma mutação completa. Antes, ser prudente era saber escolher a luz e fugir das trevas, mas na visão maquiavélica as regras mudam. Prudência agora é a capacidade cirúrgica de distinguir o que funciona do que não funciona na hora de salvar a República. Uma ação que a sociedade sempre chamou de virtude, se acabar destruindo o Estado, vira um erro fatal. Por outro lado, uma atitude vista como vício, se for a única saída para garantir a paz e a estabilidade da nação, passa a ser um recurso superútil e necessário. E o método para alcançar essa nova prudência é até simples, mas foi uma quebra de paradigma total. Ele tira a teologia do pedestal e coloca a história como a grande professora da humanidade. O lance é analisar os fatos, olhar para os generais do passado, para os grandes impérios que ruíram, mapear de forma metódica as causas das vitórias e as raízes das derrotas e aplicar tudo isso no presente, sem nenhum pingo de romantismo, sem amarras morais. É apenas a observação nua e crua do comportamento humano ao longo dos séculos. E, finalmente, o ponto 5, amor ao mundo, a transcendência através da imanência. Aqui a gente chega no clímax filosófico da nossa análise. É onde aquele aparente cinismo dele se revela como algo profundamente humano e totalmente ancorado na realidade. A divisão fica muito clara. De um lado, a gente tem o devoto extremo, como era o caso do monge Savonarola naquela época. É o tipo de pessoa tão bitolada no paraíso e em salvar a própria alma, que simplesmente despreza a vida na Terra, e o resultado acaba levando o Estado ao caos e à ruína. Do outro lado, a gente tem o estadista maquiavélico. Alguém que assume a realidade dura como o único palco de verdade da vida humana. É o líder que está disposto a sujar as próprias mãos, a sacrificar sua pureza e até arriscar a própria salvação da alma, tudo isso para garantir a segurança e a estabilidade do seu povo. Ao tirar de cena todas essas ilusões religiosas, ao dizer com todas as letras que não existe nenhuma força mágica invisível que vai descer dos céus para salvar a gente se a gente falhar, é como se ele chamasse a responsabilidade para o nosso colo. Aceitar que a gente tem sim uma dupla natureza, que somos capazes tanto da razão sublime quanto da força animal, é, no fim das contas, a forma mais honesta de se comprometer com a vida neste planeta. Então, a gente volta para aquela frase chocante lá do comecinho. Eis alguém que ama verdadeiramente o mundo. Lendo agora, depois de tudo que vimos, essa frase ganha um peso colossal. Fica muito claro que Maquiavel não odiava as pessoas. Pelo contrário, ele amava a humanidade o suficiente para aceitá-la exatamente do jeito que ela é. Complexa, brutal e genial ao mesmo tempo. Jogando fora os confortos imaginários e as soluções mágicas. Então, depois de toda essa nossa jornada, fica aqui uma provocação final para pensar. Se encarar a realidade de frente em toda a sua dureza, para poder proteger a vida em sociedade, exige que a gente abandone o mundo das fadas e abrace o nosso lado animal. Será que ser maquiavélico é mesmo um sinal de decadência, como sempre disseram? Ou será que, na verdade, esse é o mais alto, solitário e doloroso grau de responsabilidade que se pode exigir de alguém que governa? Fica aí a reflexão.